Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo, mais informação útil, mais informação moderna e principalmente na linguagem que seja melhor e mais acessível a todos vocês. Portanto, o que eu posso fazer agora é lhes convidar para mais essa imersão dentro desse mundo chamado ortopedia e traumatologia e medicina do esporte, que é a nossa praia. Medicina do esporte é a minha vida. Eu comecei na medicina do esporte em 1998, ainda acadêmico de medicina, lá da UFAM. E recebi o convite para trabalhar no saudoso time, aquele saudoso time do São Raimundo que nos deu tantas alegrias e no qual entrei ainda como estagiário e onde permaneci até depois de médico e já como especialista em ortopedia e traumatologia. Portanto, eu tive a minha formação não só nas cadeiras da faculdade, mas dentro dos campos de futebol, vivendo a realidade do atleta e do atleta profissional. E aí veio a ideia de, por que não, me especializar dentro dessa área que me parecia ser até então a área mais promissora dentro da medicina. Com isso eu arrastei muita gente comigo, meus fisioterapeutas, alguns nutricionistas, que estavam ali meio sem saber por onde ir, mas que acabaram se apaixonando, assim como eu, pela área de esporte, da medicina do esporte, área da saúde no esporte, se é assim que a gente pode dizer, e hoje estão todos aí trabalhando e militando nessa área. Mas dentro da medicina do esporte, que é o carro-chefe do nosso consultório, quais seriam então as lesões mais comuns, né? Acho que é muito difícil falar isso, porque elas têm características e classificações diferentes. Mas vamos começar, por exemplo, como eu faço lá com os meus alunos e com os meus médicos residentes, quando os exponho alguns casos relacionados a isso. Vamos falar primeiro dos entorses. Entorses são lesões em que você leva a tua estrutura ligamentar, que estabiliza dois ossos, a um extremo de estresse, e isso faz com que ela sofra rupturas parciais. Se há esse movimento torsional, isso resulta em dor, em edema, em perda momentânea da função do membro, mas não caracteriza uma lesão completa. Parece, mas não é. Então, os entorses, que podem ser grau 1, 2 ou 3, aqui a gente não vai entrar nos detalhes em relação a isso, porque isso não é uma aula, isso é uma exposição para o público em geral. Os entorses são tratados tão somente com o dito protocolo Price, que é gelo manter elevado, proteger a perna, e não fazer nenhuma atividade durante o período de cicatrização daquela estrutura ligamentar. Isso demora aí 2 a 4 semanas. No atleta, claro, esse protocolo precisa ser todo ele acelerado, a gente precisa colocá-lo ainda mais rapidamente para fazer as suas atividades, seja em campo, em quadro, onde for, e aí a gente lança a mão de processos que aceleram o processo de regeneração, né? Como laser terapia, fisioterapia em 2 sessões diárias, crochetagem, drenagem linfática, ou seja, quando a gente traz a fisioterapia para junto de nós nessa nossa área, tudo funciona mais rapidamente. Então, o entorse é isso. E qual a diferença, então, do entorse para uma luxação, que é essa sim muito grave? A luxação acontece quando esse ligamento, ao invés de ter sido rompido só parcialmente, como aconteceu lá no entorse, se rompe totalmente. E aí a articulação perde contato uma superfície articular com a outra, o joelho sai do lugar, o ombro sai do lugar, o tornozelo sai do lugar e muitas vezes nessa hora você precisa do atendimento de urgência e emergência para colocar tudo isso no lugar e ou fazer já a cirurgia inicial com placas, parafusos ou aquilo que for necessário, ou com os fixadores externos para que a condição das partes moles, pele, gordura, músculos e tendões tenha tempo de se recuperar até que a cirurgia definitiva seja planejada. Portanto, luxações são extremamente graves e os entorses, que são tão comuns, muitas vezes passam até despercebidos. Existem pessoas que têm um limiar de dor tão bom que simplesmente ignoram a lesão e seguem suas vidas. Além disso, as lesões musculares são aquelas que nós, da medicina esportiva, conceituamos como as mais traiçoeiras, porque por vezes parece que elas estão resolvidas, mas na verdade elas continuam ativas. E se a gente liberar antes do tempo, a gente reagudiza
a gente pega uma fibra muscular já em processo de recuperação e rasga ela novamente. Portanto, e por isso elas são tão traiçoeiras, é preciso respeitar de uma forma muito restrita a evolução da recuperação do tecido e principalmente avaliar atleta por atleta para que você não corra o risco de antecipar uma volta e com isso tornar um problema que podia ser razoavelmente simples num problema mais grave, mais complexo e com isso comprometer a vida útil e comprometer o prognóstico da evolução de lesão desse atleta. Fora esses todos, já tendo falado dos entorses, das luxações e das lesões musculares, que também podem ser grau 1, 2 ou 3, mas não é isso que a gente está aqui para dizer. O que a gente pode dizer é que sofreu uma lesão desse tipo, primeiro, procure sempre um atendimento com um especialista. Nunca tente fazer nada sozinho. Vá a um pronto-socorro, vá a uma clínica como a nossa, que, como eu já disse, funciona 24 horas e receba orientação. Muito possivelmente, você vai ter que ter ações somadas tanto do médico especialista em ortopedia e traumatologia quanto de um fisioterapeuta para fazer as coisas acontecerem e aí sim você ter o melhor resultado. E o que não é tão comum, mas que é tão grave quanto as luxações, são as fraturas. Fraturas quase sempre são tratadas nos atletas imediatamente com tratamento cirúrgico. A grande maioria delas, dificilmente a gente opta pelo dito tratamento conservador, com gesso, com órteses, ou seja, o que for, porque eu preciso devolver a funcionalidade daquele membro o mais rápido possível. Portanto, os protocolos avançados são instituídos, a cirurgia é feita o mais rápido possível e a fisioterapia, a reabilitação como um todo, começa praticamente no dia seguinte. Para quem acompanhou, e aí a gente tem vários casos expostos em nossas redes sociais, há poucos dias tivemos uma atleta do UFC em nossas mãos que sofreu durante a sua primeira luta o infortúnio de ter uma lesão aguda do ligamento cruzado anterior e que, graças a Deus, com 10 dias a gente conseguiu abordá-la, já teve seu problema resolvido e 24 horas depois já andava sem dificuldade, com o joelho mais estável e com um arco de movimento muito bom. Portanto, se você tem um problema parecido, mas eu não sou atleta. Se você faz atividade física regular 2, 3 vezes por semana, você é o que a gente chama de atleta ocasional. Uma caminhada na rua já te torna um deles. Portanto, você também é passível de receber esse tipo de protocolo, esse tipo de intervenção e ter o seu tratamento resolvido, ter o seu problema resolvido da melhor forma possível, no menor espaço de tempo possível. Isso resume a medicina do esporte. Medicina do esporte não é ortopedia convencional, é realmente um tipo de ortopedia diferente, porque traz os protocolos avançados e acelerados da rotina do atleta profissional para o cidadão comum ou para o que a gente teima em conceituar como um atleta ocasional. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês em relação a essa área que tanto nos apaixona e convido vocês a aprender cada vez mais com os nossos vídeos que ainda virão. Desde já, dizendo muito obrigado a todos aqueles que estão, que estiveram e que ainda estarão aqui conosco. Um forte abraço.